Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez um privilégio compartilhar com você da Sagrada Escritura. Quinta Igreja Assembleia de Deus, estamos nesse ano 2021, celebrando o tema que é um lema, salmodiando ao Senhor. Apesar de tantas dificuldades e crises globais, mundiais, nós estamos dizendo que vale a pena servir ao Senhor e o honrar e ter o nosso coração grato a Ele. Nós estamos, durante todo o ano, celebrando a leitura e o estudo e a dissecação, a observância e a meditação do livro dos Salmos. E eu tenho, durante esses dias, seguidamente, falado sobre os Salmos. E vou, com certeza, continuar. Hoje, eu quero conversar com você um pouquinho em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, quando diz a palavra: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo, se reportando à igreja que está em Tessalônica, ele diz que sempre ele, quem com ele está, e aí no enunciado da carta, no primeiro versículo, ele fala de Timóteo, ele fala de Silvano, pessoas que estão caminhando com ele nesse momento, naquele momento, e ele diz: nós conjuntamente sempre damos graças a Deus por todos vocês, sempre celebramos a memória de vocês, o lembrar de vocês, sempre damos graças a Deus por vocês existirem. E ele diz, fazendo menção de vós em nossas orações. Como é bom esse relacionamento em Deus, quando podemos parar e orando, mencionar o nome de pessoas e falar com Deus acerca dessas pessoas. Nós estamos num período de muita intercessão, de muito clamor. Oramos, mencionamos nome de pessoas que estão acometidos de enfermidades, como a pandemia e tantas outras coisas, e em outras situações igualmente, questões espirituais, emocionais, familiares, profissionais, financeiras, enfim, físicas. Mas Paulo está dizendo aos irmãos que eles não se esqueciam deles, havia uma intercessão constante, ou seja, ele diz, damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Ele está falando de uma contínua oração, de um contínuo relacionamento com o Senhor, colocando pessoas que são do seu relacionamento, pessoas que ele consegue se lembrar. Ele diz, lembrando-nos, além de orar, fazemos menção diante do Senhor, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da perseverança, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai. Então, quando eles oram a Deus, eles colocam diante do Senhor características desses irmãos da igreja em Tessalônica. E ele fala da obra da fé, ou seja, aquilo que a fé no Senhor os move a fazer, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança, do trabalho da caridade, do trabalho ou do esforço ou do empreender algo em nome do amor, e da paciência da esperança, ou seja, por conta da esperança que tem em Deus, eles perseveram, eles não desistem. E ele diz que essa paciência ou essa perseverança por conta da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gosto quando ele diz nosso Senhor.
Ele está dizendo a esses irmãos: Jesus Cristo é o Senhor de vocês, mas é também o nosso. Então, somos pessoas que temos relacionamento com Ele, então somos irmãos. Ele diz, nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele diz, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, que vocês não estão ligados a Cristo por acaso, mas que isso é um movimento divino, isso é um mover divino. Sabe o que eu entendo aqui? Que existem pessoas que não se unem a Deus, não se ligam a Deus, não servem ao Senhor, porque não querem. Porque todo aquele que se une a Deus, o ato de se ligar ao Senhor, é uma manifestação do amor divino. Ainda no sábado mencionei João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia está dizendo que aquele que não crê vai perecer e não vai ter a vida eterna. Mas todo aquele que busca a Deus para salvação, essa eleição por conta da correspondência ao sacrifício de Cristo e por correspondência ao amor de Deus, essa eleição, esse relacionamento é de Deus. Por quê? Porque não foi a pessoa que fez algo para buscar a Deus. Foi Deus quem fez algo para buscar o homem pecador. E ele, correspondendo ao que Deus fez, é eleito então por Jesus Cristo. E ele, Paulo diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Eu acho isso extraordinário. Mas ele diz, não foi a vós somente em palavras. Não está dizendo que não foi em palavras. Está dizendo, foi em palavras, mas também em poder. E no Espírito Santo, e em muita certeza. Paulo está dizendo que quando ele ministrou a palavra e falou a palavra aos Tessalonicenses, ele não falou com dúvida. Coisa triste é quando uma pessoa quer afirmar algo ou tornar algo relevante na sua fala, mas ela mesma não tem a certeza daquilo que está falando. Então Paulo diz aos irmãos, o nosso evangelho, porque ele está dizendo o evangelho que nós recebemos e que nós anunciamos, então ele é nosso, porque nós estamos envolvidos nele, no evangelho e com ele, com o evangelho. O nosso evangelho não foi a vocês somente em palavras, somente em vocábulos verbais, mas ele foi a vocês também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Jesus diz, vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, por não conhecer a palavra, nem o poder de Deus. O que Jesus está dizendo? Que eu preciso da palavra, mas eu preciso daquilo que a palavra fala e gera, o poder de Deus pelo Espírito Santo. Uma pessoa só com palavras sem poder não vai dar muito certo. E uma pessoa só com poder e sem a palavra também não vai dar muito certo. Então Jesus disse que eu preciso da palavra e do poder de Deus. E Paulo então diz que o que ele estava pregando foi aos irmãos em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Que a palavra de Deus, que o poder de Deus, que a presença do Espírito Santo gere e continue gerando em nós cada dia mais certeza. Para quê? Para que nós tenhamos um posicionamento espiritual muito firme. Que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos esse posicionamento e nunca nos esqueçamos da intercessão, de saber que nós não estamos sozinhos em Cristo,
que existe um grupo imensurável de irmãos ligados a Cristo e que se em algum momento ou em algum local ou algumas pessoas por serem nécias, loucas, dizem que não há Deus e não buscam ao Senhor e se extraviam e buscam a imundície, existem pessoas que estão buscando a Deus por crer em Deus e se envolvendo com Deus e recebendo dele poder e autoridade para seguir em frente. Seja assim na minha vida, seja assim na sua vida, apesar das circunstâncias, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, um abraço.